Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Tanto os irmãos aqui presentes como os irmãos em casa, para meditarem conosco na palavra de Deus, abrindo o texto de 1 Samuel, capítulo 30, um dos textos mais conhecidos no livro de 1 Samuel, porque o personagem principal é o grande rei Davi. É o personagem que está em destaque aqui no texto. 1 Samuel 30. Muito bem. Então, antes de ler esse texto, mantenham aí, nós vamos ler de 1 a 6. 30, de 1 a 6. Mantenham a sua Bíblia aberta e seu aplicativo. Irmãos, novamente, por essas semanas agora, por esses dias, eu estou lendo novamente o livro de Abacuque e fazendo anotações. É impressionante, parece que Abacuque escreveu domingo de noite o livro. Ele fala então sobre idolatria, sobre o rico explorando o pobre, o povo de Deus envolvido com outros deuses. E quando ele olha essa situação toda, Abacuque fica arrasado e cheio de perguntas. Ele fica muito, mas muito abalado. Aí ele vai à presença de Deus, começa a fazer perguntas para Deus, começa a derramar sua alma para Deus. É interessante que a profecia de Abacuque não foi uma palavra para o povo, atacando o pecado do povo. A profecia de Abacuque foi uma conversa dele com Deus. E quando ele se acalma, fala tudo o que tinha que falar, Deus diz para ele: Abacuque, vai piorar. Vai piorar. Os caldeus vão dar contra Jerusalém, vão arrasar a cidade, eu vou usá-los para fazer juízo. Abacuque fica mais transtornado ainda, mas aceita a palavra de Deus, e diz o texto que ele vai para uma guarita, aquele lugar onde o guarda fica, o sentinela fica ali atento para ver o que vai acontecer. Não fecha os olhos. Ele vai para lá e fica atento para perceber o que Deus vai fazer. Então, naquele momento assim que ele está arrasado, em crise, não entendendo nada, ele faz uma oração e diz: o justo viverá pela fé. Aconteça o que acontecer, ele se anima. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre isso. Estou dando essa palavra introdutória, lembrando de Abacuque. Então, ele se anima. Jesus, se despedindo de nós, disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? E quando você abre e lê, se dispõe a ler o Novo Testamento, você vai ver cerca de 489 mandamentos, assim, tipo: segue-me, arrependei-vos, arrepende-te, orem, amem, perdoem, vigiem. São mandamentos do Senhor. Estou falando só do Novo Testamento. Mas o mandamento que mais aparece é: tende bom ânimo, tende bom ânimo. Né? Como falaram lá para Bartimeu: tende bom ânimo, o mestre te chama, ele quer falar com você. É o que mais aparece: tende bom ânimo. E como precisamos, olhando ao nosso redor, olhando a situação da igreja no mundo, olhando os acontecimentos, como precisamos dessa palavra. E como precisamos ler Abacuque, como podemos nos inspirar na experiência de Abacuque, como devemos lembrar da fala de Jesus: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições,
Vamos ler então aqui para ir fechando a nossa devocional dessa noite, irmãos, dentro desse assunto. O texto de 1 Samuel, capítulo 30, diz assim, verso 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas só levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. As duas mulheres de Davi também foram levadas, Aionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos, de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Por isso que eu citei Jesus, citei Abacuque, e essa expressão do Novo Testamento, tende bom ânimo, antes de vermos essa passagem aqui na vida do rei Davi. Todavia, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Rapidamente o contexto. Davi está fugindo do rei Saul, e ele vai até o rei Aquis e pede uma porção de terra para ficar, e estava disposto, inclusive, a lutar pelo rei Aquis, pelos filisteus, contra Israel. Os generais de Aquis não aceitaram a proposta, imaginaram que aquilo era uma armação de Davi contra os filisteus. Davi, nosso inimigo, se prontificando a lutar do nosso lado, não aceitaram. O rei Aquis até gostaria, mas resumiu o assunto dando uma porção de terra. Deu essa cidade aqui, Ziclag, para Davi morar com aqueles que o seguiam, fugindo do rei Saul. Saem para uma batalha. Quando retornam, a cidade está em ruínas, como nós acabamos de ver, né? O que diz o texto? Ao chegarem a Ziclag, verso 3, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, está instalada uma crise ali agora. Davi é o líder. Não é só a ruína da cidade, os muros da cidade destruídos. Tem a ruína material, sim. Eles vão precisar reconstruir Ziclag. Mas tem mais duas outras ruínas que eu vejo aqui no texto. A primeira, ou a outra, o interior de Davi ao ver aquela situação. Como general, ele não podia cometer aquele erro de levar todos os soldados e deixar a cidade desguarnecida. O inimigo atacou. Então, agora ele lembra disso, o seu interior está em ruínas. Como líder, ele assume a responsabilidade daquilo que aconteceu. E ele está sofrendo. E a outra ruína foi a que se instalou no exército de Davi, que pensavam em apedrejá-lo, porque tinham perdido os soldados, as suas famílias. Ruína para todos os lados, nas emoções, no relacionamento dos soldados com Davi, e também ruína material. Cidade com os muros derrubados, e colocaram fogo também na cidade, né? E então, qual é a reação de Davi? Olha o verso 7, começa a reagir.
Então Davi disse ao sacerdote, apelou para Deus, o sacerdote era o representante de Deus no meio deles, Abiatar, filho de Abimeleque, traga-me a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que vocês o alcançarão e conseguirão libertar os prisioneiros. Davi, meu irmão, recusa o desespero. Quem sabe alguma área da sua vida esteja em ruínas. Você precisa de um novo ânimo para restaurar essa área da sua vida. Relacionamentos, finanças, saúde, família, alguma área precisa. Vamos aprender com Davi. Chamou o sacerdote, chama Deus para o meio da situação. Não sai espavorido de qualquer maneira atrás do inimigo. Então, ele recusa se desesperar. Ele mantém o foco em Deus e chora junto com os seus soldados. Já chorou que tinha que chorar, né? Mas ele não aceita ficar chorando. Não aceita. Porque aí ele lembrou do caráter de Deus. E um Deus que sempre tinha sustentado ele. Ele se lembrou de quem era Deus. Ele se lembrou do Deus que ele tinha naquele momento para ajudá-lo, né? Então, ele lembrou também o quanto Deus era fiel com ele. Olhando para o passado, ele viu isso. E a importância de fazermos a nossa parte. Deus vai fazer a parte dele, como fez aqui na história de Davi, nessa situação de Davi, seus soldados e daqueles familiares. Ele acreditou que Deus ia fazer, Deus fez a parte dele. Mas Davi também veio com a parte dele, da fé, não se deixar esmagar pela situação. E às vezes nós somos esmagados, não por uma situação apenas, né? Está com problema financeiro, perde o emprego, fica enfermo. Está enfermo, o filho vai para as drogas. Então, várias situações na vida, crises, tentando nos esmagar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Porque ele diz mais tarde, eis que estarei convosco todos os dias. Então é bom a gente nesse momento lembrar disso, dessa presença maravilhosa de Deus conosco, Deus que ajuda, Deus que abre as portas, tudo no tempo certo, né? Ele age em favor dos seus servos. Muito bom isso aqui, irmãos. Davi não abrigou no seu coração amargura, nem revolta, nem vingança no coração. Você pode ver aí na parte final do capítulo 30, e a partir do versículo de número 22, o que Davi respondeu, não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Os soldados não queriam dar mantimentos para aqueles soldados que ficaram cansados e não foram até o final na batalha. E que eles não recebessem nada. Davi interferiu, disse, não, todos são soldados, somos irmãos, não façam isso. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Alguns ficaram para trás, estavam cansados, guardando a bagagem, cuidando das coisas que eles tinham levado para a luta, e um grupo lá achou que esses não deveriam receber dos despojos. Davi interfere. Calma aí. A crise não o abala, ele consegue liderar, mesmo naquela situação de crise,
Aqueles homens violentos, sanguinários, soldados, ele consegue controlar sem nenhum destempero, não é? Uma inspiração para nós. Então, irmãos, vamos lembrar de Davi e o que Davi fez. Chamou o sacerdote Abiatar, orou a Deus, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Teve um novo ânimo. Perguntou se era para ir. Deus autoriza ele ir à batalha. E ele volta, traz todos de volta para casa, sem mortes, sem ferimentos, estavam todos bem, estavam todos vivos. Deus só faz as coisas bem. Tudo que Deus faz bem. Fez assim com Davi aqui e com os seus. Então, irmão, eu não sei qual é a crise, em que área você está precisando de ter um novo ânimo. Às vezes você está perplexo com a situação política, está perplexo com o que está vendo na sua rua, está perplexo no supermercado, está perplexo com o que o seu filho está ouvindo na escola. Vamos fazer como Abacuque, vamos ficar na torre de vigia, né? Lá na guarita, e observando com atenção o que Deus vai fazer no meio disso tudo. Ele vai fazer grandes coisas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E essa é a nossa atitude hoje também. Individualmente, como famílias e como igreja. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe. Deus amado, aplica essa palavra no nosso coração. Aplica essa palavra na nossa vida. Que a gente possa experimentar o Deus de Davi, que é o nosso Deus. Hoje, como atuaste lá naquela situação com Davi, Senhor, Tu podes atuar hoje também no nosso meio, na nossa casa, nas nossas vidas, em alguma aflição pela qual estejamos passando. Tu podes ajudar, Tu ajudas, Senhor Deus. Tu faz milagres, só Tu faz milagres. Tu fecha os olhos, Tu abre os olhos, Tu tens em Tuas mãos o coração do Rei, diz a Tua palavra. Nos ajude a confiar em Ti, Senhor, a nos lançarmos por completo nas Tuas mãos. Independente, seja pequeno o problema, seja grande, às vezes já vem de uma longa data esse problema nos acompanhando. Tu podes, ó Deus, nos dar a graça, Tu podes, ó Deus, nos dar a solução. E obrigado pela palavra de Jesus que nos advertiu. Teríamos aflições, mas eis que estarei convosco todos os dias e o Espírito Santo anda conosco. Graças a Deus por isso. Em o nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.